órgãos do sentido. Então, hoje, caros alunos, nós vamos falar sobre os órgãos do sentido. Bom, por meio dos nossos sentidos, o nosso corpo, ele pode perceber tudo que nos rodeia. E de acordo com a sensação, né, ele decide o que é seguro para nós, o que vai garantir a nossa sobrevivência e a nossa integração com o meio ambiente. Como é que ocorre fisicamente, né, essa ação dos sentidos, né? Então, eu primeiro recebo um estímulo, o cérebro, ele interpreta esse estímulo e transforma em uma sensação, tá? Então, se eu pegar o cérebro para analisar, nas regiões do cérebro eu tenho cada parte responsável pelo olfato, pela audição, pela gustação, pelo tato e pela visão. O tato, gustação ou paladar, olfato e audição e visão constituem então um conjunto de funções que propicia o seu relacionamento com o ambiente. O primeiro que nós vamos ver é a visão, tá? Então, a visão ela é composta por coroide, que é uma membrana interna rica em vasos e que forma a íris, pela esclera, que é a parte branca do olho, pela íris, que é a parte colorida do olho, e o orifício central é a pupila. A íris ela tem o poder de aumentar e diminuir o tamanho da pupila. A retina, que detecta os raios luminosos e os sinais nervosos, né? E então, através da retina, né, além dela ter esse sinal nervoso, ela forma as imagens. O cristalino, que é uma lente, né, biconvexa, e ela orienta a passagem dos raios até a retina. O humor vítreo, que é a parte gelatinosa, e o humor aquoso, que é o líquido entre a córnea e a íris. Então, vocês têm um desenho aí mostrando, né, como é a formação, né, do olho, né, como é que é por dentro da visão, né. E aí, nós temos também os anexos de proteção, que são sobrancelhas, a pálpebra superior, a pálpebra inferior, os cílios, tá? A pupila, íris e esclerótica, tá? Então, esses são os órgãos anexos de proteção, ajudam a proteger os olhos, né? Ajudam a proteger a visão, tá? Vários são os problemas que podem acontecer na visão, tá? Um dos mais falados e mais conhecidos, né, é a miopia, né, que na miopia a imagem forma-se antes da retina e na hipermetropia depois da retina, tá? Então, são problemas originados na visão. Tem também o astigmatismo, tá? Que também é um problema relacionado à visão. Um outro problema também patológico muito conhecido é a catarata, né? Que ele forma no olho, né, uma opacidade parcial ou total do cristalino. Então, a pessoa deixa de enxergar, né? Então, para que ela volte a enxergar, é necessário fazer uma cirurgia para remover essa pele que se forma na visão, tá? Conjuntivite também, que é um dos problemas de visão, principalmente assim, que mais dá, que é uma inflamação da conjuntiva, né? Então, a membrana transparente é fina, né? A que reveste a parte da frente do globo ocular, né? Que é o branco dos olhos. E o interior da pálpebra. Então, isso acaba inflamando. E aí, ao inflamar, dá aquela coloração avermelhada, né? Nos olhos e aquela irritação, tá? Audição. Então, nós vamos falar um pouquinho aí de audição. Então, a audição ela é composta por orelha externa, que é a receptora das ondas sonoras e direciona para o canal auditivo. Orelha média, que há 3 ossículos dentro dessa orelha média, né? Tem a tuba auditiva e a auditiva. A orelha interna, que é a parte que é cheia de líquido, né, que é formada pelos canais semicirculares, né, vestíbulos e a cóclea. E os ductos semicirculares e o trículo, que é o labirinto, o vestibular, que dá o equilíbrio ao
corpo, tá? Os ossinhos que nós temos ali dentro da audição, né, que são os minúsculos ossos, são martelo, bigorna e estribo, tá? Então, esses 3 ossinhos são lá dentro da nossa audição, tá? Então, quando eu tenho a sensação de estar caindo, tá? É porque algo lá na nossa audição não vai bem. O som, ele é uma onda, né, que é capaz de propagar-se pelo ar e por outros meios a partir da vibração de suas moléculas. Então, os sons são percebidos por nós quando eles incidem sobre o nosso aparelho auditivo, que são traduzidos em estímulos elétricos e direcionados ao nosso cérebro. E aí o cérebro interpreta, então, né, essa onda sonora que chegou, tá? Uma das características do som, né, que é necessário, né, que tem essa formação para o nosso ouvido, são altura, intensidade e timbre, né? Então, a altura do som diz respeito à sua frequência. Então, sons altos são aqueles que apresentam grandes frequências, que são também chamados de sons agudos, né? E os sons baixos, por sua vez, são aqueles que apresentam baixa frequência e tratando-se, portanto, de sons graves. A intensidade do som, ela diz respeito à quantidade de energia que a onda sonora está transmitindo, tá? E esse procedimento do som é medido em decibéis. São sons intensos, que são chamados de sons fortes, enquanto os sons de baixa intensidade são chamados de sons fracos. E o timbre do som é o que nos permite distinguir a natureza de sua fonte. Ao ouvirmos 2 sons de mesma frequência e intensidade, mas que foram produzidos por instrumentos diferentes, nós podemos facilmente diferenciá-los, né? Então, o timbre é o modo de vibração da onda sonora. O ouvido, né, também sofre de determinadas doenças, assim como o restante do nosso corpo, né? Então, eu vou citar 3 das mais conhecidas, que é a labirintite, né, que é uma infecção da membrana da estrutura da orelha interna, né? Então, o labirinto, ele inflama, né? E isso acaba caracterizando por vertigem, né? Que é tontura, zumbido, nistagmo e perda auditiva, tá? Porque se a pessoa não cuidar, ela pode perder a audição devido à ossificação do labirinto, tá? Otite. A otite, ela também é uma infecção, e é uma infecção muito comum, principalmente nas crianças, tá? Então, o aparelho auditivo passa por uma infecção, né, por alguns micro-organismos e acaba tendo, então, algumas alterações anatômicas, né? Uma alergia, uma deficiência imunológica, entre outras, tá? E isso pode se agravar, tá? Gerando muito zumbido, tá? Orelha entupida, prurido dentro do ouvido, tá? E até mesmo surdez, né? Porque a bactéria vai tomando conta aí, tá? E acaba ocorrendo, então, a surdez, tá? Eu ia falar 3, mas eu acho que 2 para vocês já pegarem mais ou menos que o ouvido pode ter doença. Acho que já tá bom para vocês, tá? O paladar. O paladar, ele é composto, então, aí, né, pela nossa língua, né, a boca e a língua, né? Então, a gente tem uns poros da papila, tem as papilas gustativas. No slide, vocês vão conseguir verificar, né, que a nossa língua, né, ela tem várias estruturas, né? Botão gustativo, tem as papilas, né? Tem as células de suporte, né? As células receptoras, tá? As fibras. E tudo isso junto faz com que a nossa língua tenha as determinadas sensações, né? Recebe a informação, então, para levar pro nosso cérebro, tá? Então, quem faz, né, a percepção são as papilas, tá? Então, eu tenho lá no fundo da língua, quase próximo da epiglote,
eu tenho a sensação do amargo. Nas laterais, eu tenho sensação do azedo. Na ponta da língua, até a metade da extremidade, eu tenho a sensação de doce. E mais na ponta da língua e em volta do doce, eu tenho a sensação de salgado. Lembrando que tudo isso vai primeiramente, esse estímulo vai primeiramente para o cérebro e o cérebro manda a informação, tá? Então, mesmo se a gente não enxergar, nós colocarmos um alimento na boca, a gente consegue associar o que é esse alimento e formar a imagem, né, dentro do nosso cérebro. O olfato, né, então, faz parte aí do olfato, o nariz, né, então ele é um órgão olfativo, né, então ele é composto pelo bulbo olfativo e pelo nervo olfativo. Então, ó, na parte do bulbo olfativo, reúne-se então os impulsos dos sensores olfativos, né, tem a cavidade nasal, as narinas e a boca. Na parte do nervo olfativo, leva os impulsos do bulbo ao cérebro, tem os sensores olfativos, garganta e traqueia, tá? Lembrando, então, que no nosso nariz a gente tem vários pelinhos, e esses pelinhos, eles são responsáveis, tá? Por filtrar a sujeira, para que a sujeira, a quantidade grande de sujeira não chegue aos nossos pulmões, tá? E o olfato, ele tem uma memória, né? Que a gente chama aí de memória olfativa, né? Então, quando a gente sente cheiro de substâncias aromáticas, né? Ela adentra pela cavidade nasal, as células olfativas acaba captando essa informação, manda para o sistema límbico e aí a gente tem a sensação agradável ou desagradável do cheiro que nós estamos sentindo, tá? O paladar e o olfato, enquanto nós degustamos um alimento, nós percebemos os sabores, ao mesmo tempo sentimos o cheiro, tá? Então, eles trabalham em conjunto. O tato é a pele, né? Através da mão, né? A mão da gente tem pele, né? Então, através da mão e de outros objetos, você consegue sentir o estímulo. Então, a pele é um órgão de percepção tátil e advindas do ambiente, né? Ou seja, de uma pessoa tocando na outra pessoa ou da sensação do vento, do frio, do calor, tá? Então, o tato é o primeiro sentido que desenvolve nos seres humanos. E é pelo tato que nós sentimos as propriedades dos corpos físicos, sua dureza e a sua textura. Ele funciona como isolante térmico, como proteção, equilíbrio hídrico, né? Para que já pensou se não tivesse uma camada para proteger o líquido do corpo, nós ficaríamos sequinhos como um bacalhau, né? Porque a água iria sair por todos os poros, né? Então ele tem um equilíbrio hídrico e ele tem muitos receptores sensoriais, tá? As áreas com maiores sensibilidades ao tato é a ponta dos dedos, a palma da mão, tá? São regiões mais sensíveis. A boca, tá? Então, são as regiões em que há uma maior quantidade de receptores táteis, tá? Como o dedo da gente, ele tem essa quantidade de receptores táteis, para as pessoas que são cegas, foi desenvolvido um sistema, né, Braille, né, que são pontos, né, tem alguns pontinhos que formam aí letras e números, e através desses pontinhos, a pessoa que ela perdeu a visão, né, ela é deficiente da visão, ela passa a mão nesses pontinhos, né, e ela sabe qual é a letra, então formam-se as palavras, tá? Então é possível que uma pessoa, ela estude através do sistema Braille, tá? Pessoal, então é isso. Para encerrar, então, esse conteúdo, fica aí a dica de vocês lerem as páginas do livro e fazerem as atividades que serão encaminhadas lá na plataforma. Até mais!